Bem-vindo ao Level Podcast. Meu nome é Valmir. Eu sou o Antônio, um programa aqui, gente, onde você aprende tudo na área da construção, insights, novidades e muita novidade para vocês aí que estão precisando, querendo fazer algum projeto, entendeu? Com dificuldades para poder trabalhar com a construção, tirar permit, como se apresentar para um cliente. Então, todas essas novidades a gente vai estar trazendo para vocês aqui. Muita coisa diferente está acontecendo. Vocês estão vendo? A gente está num estúdio muito bonito, muito legal. Nós ficamos fora do ar por um período, tivemos um probleminha, porém já resolvemos. Na verdade, nós tivemos o Maurício, nosso produtor, teve um problema de saúde, mas graças a Deus ele voltou e voltou com tudo. E também tivemos o privilégio de conseguir esse novo estúdio para você que quer ser o nosso parceiro do Level Podcast e também você que quer ser entrevistado. É só você nos chamar aí no direct e também falar assim, olha, eu quero fazer parte desse projeto, que esse projeto só vem crescendo. Essa tarde eu quero apresentar uma pessoa que tem muita experiência no ramo da construção civil. Na verdade, eu acredito que ele pode dar uma aula aí pra gente, né? Eu tô aqui essa tarde com o Léo. Né, Léo? Muito prazer, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, inaugurando um novo estúdio. Muito bacana, vocês estão de parabéns. O Level Podcast está aí ajudando a comunidade e o pessoal que está na área de construção. Meu nome é Léo Alves, eu sou um General Contractor aqui em Massachusetts, sou licenciado nesta área e eu sou um instrutor pro pessoal que quer tirar a licença. Você que está aí querendo tirar a sua licença da CSL, Construction Supervisor License, a gente está aí para ajudar vocês nessa área. É isso aí. Então, vamos começar a fazer algumas perguntas, né, para o Léo. Antônio, acredito que você deve ter no mínimo umas 150 perguntas aí, né? A gente vai, praticamente, a gente vai bater um papo aqui, né? A gente é um bate-papo que a gente vai, já falei para o Léo, né? É como se a gente estivesse aí na sua casa tomando um cafezinho e batendo papo, né, Valmir? Então, assim, eu tenho algumas perguntas um sei que o pouco Valmir complexas. Não é bem um bate-papo. Na verdade, a gente quer, na verdade, Léo, essa questão de CSL License, a licença do construtor, ainda é um grande tabu na comunidade, né, Antônio? Correto, é um tabu e a gente vê muitas pessoas que têm a vontade de pegar essa licença. E só que de um tempo para cá, né, da época que eu tirei a minha licença, por exemplo, né, para agora, então as coisas mudaram muito, então aumentaram mais os livros e tal. Então o Léo vai poder nos falar para a gente aqui, né, mais a fundo a respeito disso aí, como é que está hoje, né, Valmir? Deixa eu só fazer para começar pela primeira pergunta, Léo. Eu trabalho na construção, eu tenho uma empresa, ou eu trabalho para alguém. O que essa licença vai mudar na minha vida? Olha, Valmir, boa pergunta. A licença muda na questão de você escalar e desenvolver a sua companhia, né? Quando você não tem sua licença, primeira coisa, um dos principais motivos pelo qual o candidato quer tirar a licença, e você já deve ter escutado isso, é porque eles querem tirar o tal do permit, né? E para mim, eu acho isso é só o primeiro step, né? O permit, eu acho que você deve querer tirar a sua licença porque você quer se profissionalizar, quer colocar a sua companhia no meio aonde o pessoal mais envolvido estão, que são os americanos, que estão nessa área já há mais tempo do que nós, mas que já são licenciados. Então você simplesmente legaliza a sua companhia no mercado, né? E se você vai apresentar o seu produto, o seu serviço do mercado, você tendo licença e você não tendo licença, eu acho que aquele que é licenciado, é legalizado, tem certeza, com a licença vem o seguro, a certeza de ter seguro e toda e conhecimento dos building codes, a chance de você conseguir o trabalho no mercado competitivo como é a construção é muito maior do que aquele que não tem a licença. Tá, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que é o maior obstáculo que quem quer tirar a carteira hoje pode ter em frente a ele? Estudar e conhecer os building codes. Então seria o que? A pessoa se interessar em querer ganhar o conhecimento? Se interessar e dedicar. Muita gente acha que tendo experiência na área de construção é garantia de conseguir a licença. Não é. Porque o exame do Estado, o Estado não tem interesse em saber se você tem experiência de 20, 30 anos. Ele quer saber se você sabe manusear os building codes.
Correto. Esse é o interesse do Estado, por isso que a prova existe. E o seu curso também, Léo, uma outra pergunta, eu sei porque depois que vem a licença, então o cara quer abrir empresa, o cara quer pregar, tem que tirar o seguro, é obrigatório, senão ele não consegue tirar o permit. Correto. Né? Então, HAC. exatamente, aí vem imposto para pagar. Então, com isso, acarreta um pouco de gastos também, né? Que o cara tem anual ali, ou às vezes até mensal, dependendo da forma justamente, que ele mas faz. No curso, é dado alguma dicas, é passado algum tipo de informação nessa parte para o candidato também, para ele saber que não é só pegar a licença, lá na frente ele vai ter também outros encargos que ele vai ter que ser responsável para poder fazer. Sim. Né? Olha, no curso ele é especificamente dedicado a ensinar a pessoa, a nem ensinar building codes a gente ensina a passar na prova. Como manusear os livros a passar na prova. Correto. Como a gente estava falando, a licença é o primeiro step de se tornar um DC. Se você se tornar um DC e você for um bom empreendedor, dedicado, com ética e tudo, o DC sim pode se transformar numa grande companhia de sucesso e desenvolver tudo isso aí. No primeiro ano de carteira, a pessoa já vai aprender essas coisas automaticamente. Entendi. Como você falou, ele tem que ter licença, ele tem que ter o seguro, ele tem que pagar os taxes dele, né? E vale a pena? Claro que vale. Porque quando você tem sucesso nessa área, essas despesas ficam pequenas. Léo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que é o método seu de ensino? Hoje a gente vê que antigamente tinha muito poucas escolas para General Contractor. Eu estudei numa grande escola, eu sou muito feliz por isso, mas antigamente não tinha tanta opção como tem hoje. Como que é o seu método de ensino? O meu método de ensino é simples. É um método que eu desenvolvi para ser efetuado, aplicado online, no tempo da pessoa e no time dela, né? Ao conforto de sua casa. Você tem seu schedule busy de construção, como a gente já sabe, durante o verão, e a pessoa pode fazer nos fins de semana, qualquer hora que ele quiser. O método é simples. Eu começo com o IRC, que é o residencial, capítulo por capítulo, até que a pessoa fique bem familiarizada com a estrutura do livro. E já nos outros livros, eu já mudo a estratégia para como cai na prova, que na prova cai tudo misturado. Correto. Então, cai do comercial, do residencial, cai Ocean, não tem uma sequência. Então, eu faço o primeiro livro por capítulo, dando perguntas iguais idênticas assim, em questão de conteúdo. Não estou falando que eu vou dar a prova para o cara estudar, decorar lá, não. Okay. Mas aí, o primeiro livro é por capítulo e o resto é como acontece no exame. Legal. Maravilha. Mas a gente... nós que somos General Contractors hoje, né? Somos em 3 General Contractors hoje, né? Nós sabemos que os livros mudaram. Não é mais o 2015, né? Agora é o 2021. Vamos supor, eu estava estudando lá atrás, Léo, e eu não consigo na aula presencial, eu tenho material de 2015. Eu tenho que comprar esse material 2021 e as coisas mudaram tanto que tudo que eu aprendi lá atrás não funciona agora? Não houveram tantas mudanças assim. As mudanças que houveram já estavam por aí, só que ainda não foram introduzidas nos building codes. Correto. Por exemplo, nós já sabemos que existem carros elétricos, né? Não tinha uma regulamentação nos building codes, as regulamentações eram por jurisdição. Agora já tem uma exigência nessa área que 5% dos parking lots comerciais já tem que ter alguns charges, dependendo do tamanho do parking lot. Essa foi uma das mudanças. Os livros de 2015 servem para mim fazer a prova agora? Não. Por quê? Porque o Estado mudou e quando você for fazer a prova, você vai ter que levar os livros 2021. Ah, mas eu tenho que comprar tudo de novo e é caro. Claro, os livros são caros, mas é um investimento, não é uma despesa. Os building codes, você tem que ter eles para, se você quiser ser um construtor, você tem que saber dos building codes. É igual um médico que não tem sua education. Então, os building codes é o que educa o general contractor para ser um general contractor. Tá, quando eu fiz o meu teste, né, para me pegar a licença, só existia um livro. Era só um livro que era mais ou menos uma grossura assim, mais ou menos, de umas 2,5 inchas por aí, quase 3 inchas. Quantos livros tem hoje? Hoje são
o IBC, que é o comercial, o IRC, que é o residencial, o IECC, que é o de Energy Efficiency, Ok. tem o da OSHA e as emendas. As emendas de Massachusetts, elas fazem mudanças nos códigos do IBC, que é o comercial, do IRC e do Energy Efficiency. Então, cada estado, não faz sentido o estado da Flórida adaptar os mesmos tipos de insulation do de Massachusetts. Então, cada estado tem as suas emendas. Então, são esses. Tudo bem. Vamos lá. Tudo é muito bonito. Vocês falaram que isso daí o cara ele vai conseguir pegar o permit, pode ganhar mais, mas deixa eu falar uma coisa. Eu não quero trabalhar com construtora. Eu quero vender permit. Posso? Não. A verdade é que você não pode vender permit. Por quê? Por causa das liabilities. Primeiro que não é imagina um médico vendendo uma licença, faz a operação aqui, eu assino para você. É a mesma coisa. Por que os building codes existem? Primeira coisa que os building codes eles foram desenvolvendo com o tempo. Eles existem por uma questão só. Sabe qual que é? Questão de segurança e safety. É para isso que existe. Exatamente. Tá? O OSHA existe para isso, na questão de trabalho, e os building codes na questão da infraestrutura. O interesse do Estado simplesmente é saber se a gente está fazendo a construção conforme deve ser feita. Correto. Por safety. Perfeitamente. Mas nós sabemos, ô Léo, vamos lá, cara. A gente sabe que isso daí é um business hoje, certo? Tudo bem, vendi meu permit. Eu posso vender o permit. Nada me impeça de eu ir lá e assinar por alguém. Mas se acontecer um acidente. Um acidente. Boa pergunta. E aí? Boa pergunta. Eu vou acontece? responder criminalmente. Me fala o que acontece. Sabe por quê, cara? Porque isso daí hoje tá dando muito dinheiro, irmão. Boa pergunta e eu vou te responder de experiência própria. Paulo diz assim, não quero levar em religião não, mas tudo posso, mas nem tudo me convém. A mesma coisa dessa situação. O que acontece? Quem tira o permit, uma vez que você tem sua licença, agora você tem algo a perder, Correto. tá? Você é responsável. A licença se chama Construction Supervisor License. Você é o encarregado. Quem tira o permit e está com o nome no permit é responsável por toda a obra. Vamos supor que eu te contrato como subcontrato para fazer uma parte da minha obra. Você traz os seus empregados que eu nem conheço. Você me dá o seu seguro de Workers' Compensation Liability. O seu menino cai do step ladder e machuca. Tá? O seu seguro vai pagar o hospital dele. Mas se ele for na corte por questões de segurança do trabalho, porque ele não foi treinado, não tem o curso da OSHA, automaticamente o contractor é responsável e qualquer sul que tiver, o contrato é que vai ter que arcar. Você não tem responsabilidade nessa área com ele. Sua responsabilidade com ele é com Workers' Compensation. Na verdade, você tem algum exemplo? Você tem alguma coisa que você já viveu, Antônio? Já. Você pode dar algum exemplo? Sim, eu posso dar um exemplo meu. Né, hoje eu não faço mais esse... Eu fui meio que induzido a pegar um permit para uma pessoa, para ajudá-lo, numa cidade, não vou citar o nome da cidade, e correu tudo bem. Correu tudo bem esse permit, o cara começou o trabalho, fez a demolição, fez a adição dele, terminou bonitinho tudo, fez todas as inspeções que tinha que fazer. Eu visitei a obra 3 vezes, né, por um fato de responsabilidade também da minha parte. Depois de 6 meses, eu recebi um pacote desse tamanho na minha casa do Labor Department, dizendo, com fotos e tudo, que um abençoado tinha caído de uma escada, uma step ladder, foi o que o Léo falou aqui, com o pé machucado, entendeu? E eu não tive como correr, cara. Eles vieram em cima da minha empresa, foi exatamente o que o Léo falou. Conclusão, o meu seguro teve que pagar para essa pessoa, na época, foi $26 mil. Eu nem conhecia a pessoa, eu nem sabia quem era. Nunca tinha visto na minha vida. Na verdade, eu acredito que, viu, Léo, hoje, antigamente, quando eu não tinha minha licença, eu busquei alguém que tirasse a licença para mim, mas eu era muito responsável, principalmente com as questões de segurança do trabalho, né, e também em zelar a licença daquela pessoa que trabalhava comigo. Inclusive, eu intitulava aquela pessoa que ele era um trabalhador da minha empresa. Porque ele não era somente uma pessoa que tirava o permit para mim, ele trabalhava na minha empresa. Porém, Léo, a gente sabe que, infelizmente, está defasada essa questão das pessoas estarem vendendo permit e, às vezes, a pessoa nem vai visitar o trabalho. Mas, algumas cidades, Antônio, se o general contractor, se a cell license não for lá no dia da inspeção,
ou não for lá em person, pessoalmente, aplicar para aquele permit, ele não consegue pegar o permit. E muitas das vezes a licença, né, a licença não, a inspeção final do trabalho, ou a rough inspection, que é aquela metade, né, do que está acontecendo, né, que está a metade do trabalho. Eu chamo das inspeções mais importantes que existem. Iniciais. São os rough inspections. Isso. Se o general contractor, que é o CSL License, não tiver lá, o inspetor, cara, nem vai. E eu já vi situações acontecendo. Queens é uma cidade. Que Tem não, várias hoje, várias cidades Queens, assim. que eu sei que Queens não aceita. Um exemplo, essa pessoa que trabalhava comigo, eu tentava, quando eu falava para ele assim, olha, vai lá, tira esse permit para mim, mas entenda o scope work. Porque muitas vezes ele sentia problemas na hora de pegar o permit, porque o inspetor falava assim, o que vocês vão fazer nesse trabalho? Qual tipo de material você vai usar nesse trabalho? Então, não é somente vender o permit. Você tem que entender do projeto. Você tem que saber o que está acontecendo. Mas isso daí, automaticamente, te traz responsabilidades jurídicas e criminais, caso aconteça alguma coisa, certo? Você pode me dar algum exemplo? Você tem algum exemplo que você possa nos dar, Léo? De caso de licença, sim, permit. por exemplo, você pode ter sua licença revogada ou suspensa permanentemente. Tá entendendo? Vamos supor que acontece qualquer coisa, acidente, no meu caso foi que ele caiu, né? Em geral, em linhas gerais, o cara que quer tirar a licença só para ganhar dinheiro tirando permit para os outros, é questão de tempo até ele entrar em um problema sério. Por quê? Geralmente, quem tem a licença já está num patamar um pouco mais diferente, já está querendo comprar sua casa e tal, né? Correto. Aí o que acontece? Quanto que eles cobram? Eu não sei porque eu não tiro permit para os outros, mas vamos supor que cobra-se $1.000 para tirar um permit. Vamos supor, tá? Você pega uma adição para fazer de $200 mil. Vale a pena você arriscar a sua licença por causa daquele permit? Não vale, é claro, é óbvio. Mas aqueles que querem tirar para um amigo, se eu fosse tirar um dia, eu ia falar da seguinte maneira, olha, eu tiro o permit para você, mas eu não vou tirar permit para você não. Eu vou ser o general contractor dessa obra para você. Muito bem. Tá bom? Eu vou te cobrar você $1.000, mas eu quero estar na obra, eu quero inspecionar, eu quero o seu seguro. Que é o certo. Eu quero que é o certo. Eu não vou vender um permit, tá aqui o permit, e vão embora e deixar a obra abandonada. E bem específico que o cara tem que entender, esse é um ponto importante que o Léo colocou aqui, Valmir. E o que você tem que fazer, o cara entender assim, olha, a partir do momento que a minha empresa, a BL, tirar o permit, você não é dono da obra mais. Isso. Quem é o dono é a minha empresa. Então nós vamos trabalhar dentro dos meus regulamentos. Se aceita dessa forma, aceita. Então vamos fazer. Do contrário, procura outra pessoa. Em a melhor forma. Em breve nós vamos ter o Rony aqui, que é um dos maiores representantes das leis de segurança do trabalho aqui, né, no estado. Mas, infelizmente, Léo, essa questão de licença, ela não é somente a execução do trabalho, mas todo o trabalhador em si. Porque nós vimos agora recentemente, a semana passada, uma casa desmoronou lá em Fall River e aí matou lá, acidentou, não sei se matou algumas pessoas. Teve um outro acidente agora recentemente também em Fall River também, que o menino encostou a calha, né, que é a garra no fio e acabou morrendo eletrocutado, 21 anos. São acidentes todos os dias acontecendo, né? Então, nós que temos experiência na construção, a minha vida inteira praticamente eu estou na construção civil, eu vi diversos tipos de acidentes e acidentes acontecem o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, não adianta você querer falar assim, não, comigo não vai acontecer, que pode acontecer. Com certeza. Certo? Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Por exemplo, eu tirei essa licença e eu quero... Estou pegando projeto em Connecticut, estou pegando esse projeto em Rhode Island, estou pegando esse projeto, em New Hampshire. Eu tenho licença, eu posso fazer lá trabalhos? Não, você tem que verificar com a legislação estadual. Essa licença é uma licença estadual. Não é igual a licença estadual de driver's license, que todos os estados têm aceitação. Você tem que ver os estados que têm essa reciprocidade, né? De aceitação. De aceitação. Eu acho que New Hampshire tem, que são os estados que fazem border com Massachusetts, mas eu não tenho certeza que eu nunca trabalhei fora do estado. Talvez Maine, mas você tem que checar lá no Builder Department. Uma colocação, Valmir, interessante esse ponto aí que ele falou. New Hampshire você não precisa de contractor. O que você precisa é de as pessoas que for trabalhar para você. Você pode ir lá e pegar o permit para qualquer tipo de trabalho. Você não precisa de ter licença.
Mas quem for trabalhar para você tem que ser licenciado. Uhum. É igual o tipo do homeowner. Você pode... Calma aí, eu fiquei um pouco confuso. Vamos supor que você pega uma reforma de trabalho lá de 3 famílias. Você pode ir lá e pegar o permit. Você só tem que contratar as pessoas para fazer o trabalho, você não pode fazer. Não é interessante? É o caso do homeowner, né? O homeowner Exatamente. pode tirar o permit. Você entra como se fosse Mas ele não pode fazer. Entendi. Aí você vai lá, a sua carteira para eles não vale nada lá. Aí você pode tirar o permit, só que quem for trabalhar lá tem que ser licenciado. Eu, como dono da minha casa, fico responsável pelo projeto, Correto. mas eu não posso executar o Você trabalho. não pode executar o trabalho. Entendi. Isso aí, eu acredito que eles entendam que, provavelmente o Léo pode também dar uma cobertura, é porque, por que eles querem que quem é licenciado para fazer o trabalho? É porque o cara foi lá, o cara estudou, o cara tem um conhecimento das leis e das regras para poder fazer o trabalho. Entendi. Então ele não quer, por exemplo, o homeowner fazendo um trabalho que ele não sabe o que é estrutura, ele não sabe que aquilo ali é uma barra igual a uma parede que está de sustentação, que ele pode tirar e pode cair em cima dele. Então é por isso que lá tem essa abertura. Eu já peguei permit de New Hampshire e não precisei, nem uma minha licença eu usei. Agora, ter a licença não significa nada, né, Léo? Que você sabe trabalhar, né, irmão? A licença é o primeiro step, eu sempre falo, a licença é o primeiro step na vida do General Contractor. Sem ela, você não é um General Contractor, mas você somente com a licença e sem... Tanto é que o Estado exige que você tenha um mínimo de 3 anos de experiência antes de você conseguir aplicar para a licença. Mas assim, ó, eu não quero ser um pouco radical no que eu estou falando, mas esse método seu, ele ensina as pessoas a passarem na prova. É muito louvável isso, acredito que é uma baita de uma ajuda. Porém, não significa que você está formando profissionais, né? Não. O profissional, é igual eu te falei, o profissional nessa área, particularmente da General Contractor, ele já tem que ter experiência. Não é uma licença para quem não tem experiência na área de construção. Mas a gente vê, por exemplo, Léo, o cara, a esposa faz... Por causa dessa parada de vender. Sim, porque... Vamos falar a verdade, a gente não está aqui sendo hipócrita e falar assim... Não está para condenar ninguém, Para né? condenar ninguém, A mas... gente está só trazendo um tema aqui Gente, que é realmente importante. assim, eu quero falar e o perigoso, seguinte, né? vamos tomar muito cuidado, sabe? Exatamente. Muito cuidado, porque... A nossa intenção aqui é trazer informação para poder preservar a nossa comunidade, Valmir. Desculpa, só te cortei, se eu queria Claro. fugir aqui. Você tem mais experiência que eu nisso, Então, Antônio. a gente quer Você preservar. sabe disso. Esse é o intuito do Level Podcast, gente. É de trazer esse tipo de informação para vocês verem o que pode acontecer ou não acontecer quando você tem uma responsabilidade aqui nesse país. É essa a verdade, entendeu? Então, você pegou a licença, você aumenta a sua responsabilidade dentro desse estado aqui. Justamente. Que você não pode fazer, a partir do momento que você tem a licença, não faça trabalho sem permit. Eu acredito que o inglês, ele não é uma barreira para a construção civil. Mas eu tenho uma pergunta para você. Eu não falo inglês. Um exemplo, tá? Um exemplo. Eu não falo nem hi, nem bye. Eu consigo passar? Bom, como eu disse, né, o Estado requer que você tenha um mínimo de 3 anos de experiência na área de construção. É possível a pessoa trabalhar na área de construção 3 anos e não falar nada de inglês? É. Mas pelo menos o mínimo ela tem que ter. Se você não fala nem hi, nem bye, porque a prova é toda em inglês. Você não precisa falar, você precisa entender. Né? E o curso da CSLprep.com é designado para isso. Para aquele pessoal que não fala muito bem inglês, tá? Eu faço a narração das aulas todas em português, o material todo é em inglês. Conforme o curso vai desenvolvendo, eu vou deixando eles mais dependentes de falar inglês, de entender. No final do curso, eles já estão bem integrados com o inglês, porque a prova só tem ela, infelizmente, em inglês. Vai um dia acontecer de ter em português ou espanhol? Pode ser que o Estado mude. Por enquanto, não. Então, eles têm que saber um pouco o básico de inglês. E no curso, eles vão aprender então, isso. Se pode colocar que você, no seu curso, tem uma característica de quê? Que você também ensina inglês. Justamente, eu começo narrando bastante em português as lições. Interessantíssimo. Os termos que eu sei, que os meninos trabalham para mim, têm dificuldade de entender, eu traduzo tudo em português, termos técnicos que existem no... Você já fez o exame, você já sabe, você também sabe. Então, eu traduzo bastante coisa para eles, sem deixá-los dependentes totalmente do português. Porque realmente, Valmir, desculpa, realmente a linguagem técnica, para quem não fala, quem não entende, não é falar, é entender o inglês,
Você entender o inglês é uma coisa e falar é outra. Né? Então, você afia o seu ouvido a entender depois que você começa a falar. Então, se você não tiver um pouco para entender essa parte técnica que ele está falando, realmente cria um pouco de... Que é a pergunta que eu fiz lá atrás, né? Dos obstáculos. Cria esse obstáculo, que é um pouquinho para Eu tenho até uma piada para falar. Pode fazer essa piada? Pô, lógico. Produtor, pode fazer uma piada? Nós estamos batendo papo Ou tem que aqui, ser pode. sério esse programa aqui? Não, Mas piada. quando eu comecei a trabalhar aqui na construção civil, eu fui para pintura por poucas semanas, porque pintura eu não me dei bem com pintura. Eu gostava de serviço pesado, aí depois eu fui para roofing, carpintaria, enfim. Mas aí o que acontece? A gente estava pintando um condomínio muito grande, e aí a gente estava pintando, eu trabalhava no spray, já era pesado no spray, sprayando e tal. E toda vez que a gente chegava um caminhão, que é aquele food truck, né, para servir a comida às 10 horas, buzinando, nós descia e nós subia no building. Nós descia para comprar alguma coisinha e subia. E nisso tinha um pessoal do plumbing fazendo a parte de fora lá do plumbing e tal, não sei o quê. E toda vez que a gente passava, os caras, WhatsApp! WhatsApp! E aí a gente, beleza. Aí um dia o encarregado falou assim, rapaz, o João lá tá nervoso, cara, que tá querendo arrumar briga. Aí eu falei, uai, o que tá acontecendo? Eu cheguei e falei, o que foi, João? Ele falou assim, ó, vou te falar um negócio. A próxima vez que esses americanos me chamarem de zóio de sapo, eles vão ver qual é o problema. Então não é o inglês que a gente busca, né? Não é esse tipo... Exatamente. Mas Boa piada. eu quero te fazer uma pergunta agora, falei essa piada só para quebrar um pouco o gelo. Mas a gente sabe que mudou os livros. Agora os livros são 2021, beleza? O tempo do teste ainda são 3 horas e o número de questões ainda são as mesmas? Isso. O tempo são 3 horas para fazer o teste e são 75 questões, das quais você precisa acertar 70%, que são 53 questões. Uau. Entendi. E nessas 53 questões pode se cair de Qualquer tudo. coisa, Tudo área qualquer de coisa. construção, Qualquer conteúdo envolvido nesses livros que nós falamos pode cair ali. Porém, como a gente sabe, por exemplo, os alunos estão sempre fazendo as provas e conversando com a gente, eu sei, qualquer instrutor sabe, eu não estou falando que eu sou o único não, todo instrutor que dá esse tipo de aula sabe o conteúdo que o Estado tem interesse em aplicar. Tem questões que o Estado quer que você saiba. Quanto tempo vale um permit? Né? Quem é o building official? Então, essas questões sempre caem. A gente dá essas questões para o pessoal com a intenção não de falar, olha, vai lá, faz uma cola, não. Mas são as questões que a gente, para ajudar o pessoal realmente, porque nós falamos uma outra língua e muita gente, igual nós falamos, tem dificuldade. Então, essas questões, essas matérias que a gente sabe que cai, a gente desenvolve o curso em cima delas. Porque se você for dar capítulo por capítulo, letra por letra, código por código, você não 3, 4 anos estudando os livros. Antônio, uma pergunta para você. Vamos lá. O Léo que é um entrevistado aqui, né? Não, é para você. Eu quero para você. Vou construir um banheiro, vou reformar um banheiro. Um cliente me ligou e preciso construir um banheiro. Reformar o banheiro. Ok. Posso fazer debaixo dos panos? Eu, como licenciado, eu não faço. Entendi. Mas o que eu preciso, Léo? O que você precisa? É. Primeira coisa é tirar o permit, né? Primeira coisa, mas eu qual vou te dar um permit? exemplo. Qual permit? É o building permit. Tudo bem, mas me falaram... Gente, é só uma pergunta, tá? Eu sei os procedimentos. Sem te interromper, depende do nível de reforma que você está fazendo. Entendi. Se você for um general contractor e estiver envolvido, automaticamente você tem que tirar o building permit. Se não necessitar de um general contractor, Ok. Antônio, aí o plumber tira a licença dele. Eu entendi um pouco da pergunta do Valmir agora. Valmir, quando você fala reformar um banheiro, depende de que tipo de Eu reforma vou você vai trocar fazer. a banheira, a tub, eu vou trocar a Pois pia. Se você vai trocar a cerâmica do chão, vai trocar a cerâmica que está em volta da banheira ou que seja da shower, você não precisa de permit. Agora, se você vai mexer na parte de plumbing e na parte elétrica, você tem que pegar, se não for envolver o building, como o Léo falou, o eletricista vai pegar a licença dele, o plumber pega dele. Agora, se tiver alguma parte de building para fazer, por exemplo, se tiver uma demolição para fazer, o plumber não vai fazer, o eletricista não vai fazer. Então ele tem que ter um builder para fazer. Não, mas tudo bem, Antônio, mas eu só vou trocar a pia, cara. Só a pia. Se mais envolver nada. plumbing, Se envolver plumber, você teria Mas que eu pegar não o vou mexer do cano para dentro, é do cano para fora. O plumber tem que fazer isso? O Valmir, vou voltar de novo, e o Léo é capaz de concordar comigo.
Uma vez que você é licenciado, é regulamento, quando você mexer na parte de encanação, você tem um profissional licenciado. Vai mexer na parte de fiação, se você quiser fazer, se o cara, dono da casa, quiser fazer, é a casa dele. Eu não faço. Se eu tiver parte de elétrica lá em casa, eu chamo o eletricista. Se eu tiver parte de plano, eu chamo um plano para poder mexer. E na área de build eu mexo porque eu sei fazer. Do contrário, eu não ponho a mão na parte elétrica nem porque você pode ter problemas Léo, mas sérios. vamos lá então. Só para concluir, Sim. se você não sabia, hoje, já há muitos anos aqui, um dos pontos que mais causa fogo na casa é a parte da fiação. Interessante. Tá. Léo, mas quais os direitos que essa licença me dão? Eu posso, por exemplo, construir um prédio de 100 andares? Não. A licença te dá o direito, essa CSL, ela te dá o direito de construir de 1 a 2 famílias com 35 mil cubic feet. Isso quer dizer o seguinte, acima disso você precisa da licença do que eles chamam de design professional, que é o arquiteto. Se você vai construir uma casa de 3 pisos, mas é 2 famílias, você pode fazer, contanto que ela não seja mais de 35 mil cubic feet. Correto. Realmente é verdade. Mas falando nessa questão de quanto pode construir, quantas licenças que a gente tem hoje? Quantas licenças? Quais são os dois tipos? São 2 tipos de licença? CSL e a HIC. Tá, mas você... A CSL, qual os 2 tipos de licença? Que tem uma licença que te dá que você pode construir até os 35 mil cúbicos lá de construção. Essa é a outra, unrestricted. Unrestricted, que é... Tá, então a gente tem 2 licenças? Não, nós temos... Com relação a Building Codes, nós temos uma licença que é a Construction Supervisor License. Ok. E ela tem a subcategoria dela que é a restrita e a unrestrita. Qual a diferença? A restrita, você só pode trabalhar em buildings de natureza residencial. Townhouse é residencial? Porém townhouse é tratada como comercial. Então já não pode. Você pode trabalhar somente em casas de 1 a 2 famílias. Residencial, nada comercial. Perfeito. Então a restrita seria o HAC? Não. HAC é uma outra licença. Não, então, mas aonde que eu tiro só essa licença? A restrita? No curso que eu tô te a dando. mesma licença que você tem. Entendi. Porém, você tem ela restrita e unrestrita. Não, A entendi, Antônio, mas restrita- a irrestrita, a que não te dá limite até 35 cubic feet, Na sua carteira tem um UC escrito lá nela. Unrestricted. mas tudo bem, eu só quero fazer a restrita. Pode. Você só pode. São 60 Posso? perguntas. Menos perguntas. Você só vai Você trazer. não quer entendi fazer isso. comercial. É. Se não quiser fazer É comercial. só uma Ah, dúvida a dúvida dele é essa. Para o nosso seguidor que está Isso. nos assistindo. Então o seguidor deve saber o seguinte, Claro. sem querer te interromper. A restrita só trata de buildings residenciais. Você não precisa trabalhar no livro comercial, que é o IBC. Ele já não entra na prova. Muito importante, que muita gente não sabe disso, Léo. Justamente. Obrigado por isso aí. O Palmeiras sabia, eu sabia. Mas a gente trouxe essa confusão aqui justamente para poder ficar bem claro. Não, é uma boa informação. Pois é. Porque aquele cara que fala, olha, eu só quero mexer com residencial, eu não quero Exato. mexer com building igual esse comercial. Então, é mais fácil tirar a licença? Vai estudar menos. Vai estudar menos. Vai estudar menos. Vai aprender menos. Mas vai ganhar mesmo. Vai ganhar menos. Nem sempre, porque o comercial, o comercial também é aumenta um pouquinho a delicado. responsabilidade. O comercial é delicado. Nós somos Importante- construtores aqui, não sabemos. Essa questão é importante pelo seguinte, quando você muda de residencial para comercial, os building codes todos são diferentes, é mais restrito. Questão de accessibility, fire prevention, tudo é mais restrito. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Valmir. Tá bom. Você fala. sabia que quando você vai fazer um serviço comercial, você não precisa de apresentar a Home Improvement License? Sim, claro. Ok. Por quê? Não, vamos lá. Eu sei por quê. Mas explica pra galera aí. Porque a Home... Não, eu vou deixar pro Léo explicar. Vamos lá, Léo. É capaz de eu não saber, mas a Home Improvement, já fala, Home Improvement License, é para Home Improvement. E essa licença você nem teste faz, né? Você vai lá, paga um fee, é isso. É para Home Improvement. Não tem nada a ver com comercial. É quando... Vamos lá. Você que concluir? tem você que entrou no ramo da construção, pintura, no ramo de carpintaria, qualquer atividade, worker. qualquer atividade na construção, procura lá para você tirar, faz a sua aplicação
no Home Improvement. Por quê? Essa carteirinha te dá licença para você fazer trabalhos que não exigem... Que não envolva estrutura. Então, Exatamente. assim, eu já apresentei muito o meu HAC, chama HAC. Eu já apresentei meu HAC diversas vezes e não apresentei minha license. Exatamente. Porque não era necessário me apresentar minha license como general O que contractor. acontece? As pessoas eles querem credibilidade. Então, quando você não pôde tirar ainda a licença, né, que é a licença de construção, de general contractor, se você tiver a home improvement, já vai te dar uma credibilidade para você chegar no cliente e dizer, olha, eu posso fazer o acabamento, eu posso trocar esse trim para você aqui, eu posso trocar essa porta para você, né? Eu posso trocar essa cerâmica para você aqui, eu posso arrumar esse piso para você aqui, e você não precisa de tirar permit. Justamente. O Valmir levantou uma questão que me lembrou uma outra questão importante, se vocês me permitem adicionar aqui. Lógico, por Com favor. certeza. Você falou, eu estou só trocando a pia e tal. Tem a parte nos dois livros, tanto o residencial quanto o comercial, que trata de Work Exempt from Permit. Então, se você me perguntar, Léo, qual tipo de trabalho que eu preciso de permit? Eu vou te falar, você vai nas isenções. O que não tiver lá, você tem que assumir que precisa de permit. As isenções falam lá do que não precisa de permit. Fora daquilo, precisa de permit. Eu vou trocar a pia. Eu preciso de permit. Está lá na isenção que para trocar uma pia não precisa? Não, então você tem que assumir que precisa. Entendeu? A verdade é uma só. Não tem desculpa pra gente trabalhar errado, né? Justamente. E não tem jeitinho brasileiro, certo? Não. Não. O Na jeitinho- América não funciona, né? Na Você América não que- funciona, é. gente. O pessoal tem que botar a mão na Não consciência. existe atalho. Não, Não. aqui não. Uma hora vai dar ruim. Quanto mais certo você trabalhar, mais reto você puder, mais credibilidade você vai ter e mais sucesso você vai ter. Estamos vivendo uma era de muita opressão por várias coisas, né? Política, pessoas. Então, assim, evite problemas. Procure lá um profissional que possa te ajudar a ter sua licença. Tudo bem, Léo. Vou fazer uma pergunta para você agora. Cara, eu levanto 4h30 da manhã, chego 8 horas da noite. Como que você vai me treinar, meu irmão? Como? É complicado. É por isso que eu desenvolvi esse curso justamente nessa base. Eu estava me recuperando igual o Maurício, né? De um AVC. E eu estava em casa durante a noite e pensei, bom, o pessoal chega da construção à noite, está aqui, né? A hora de fazer o curso, no horário dele, no horário que ele puder, nos fins de semana, né? Tô cansado, vou tirar um cochilo ali, vou levantar, vou fazer uma aula aí até 2, 3 horas da madrugada. conforto. São aulas gravadas ou são Zoom? Não é Zoom. As aulas foram todas desenvolvidas no curso de quase 6 meses, que eu peguei as aulas presenciais e tentei projetá-las no virtual, gravadas, a pessoa pode repeti-las quantas vezes quiser, pode fazer as provas simuladas lá quantas vezes quiser, no conforto da casa dele e no tempo dele, entendeu? Léo, o cara que ele quer tirar licença, que ele está disposto a tirar licença, se ele pegar hoje, qual o tempo que você acha que ele, né, com esse intuito de querer ir estudando e tal? 2 horas, 1 hora por dia, Por ele quanto termina tempo? o meu curso em 2, 3 meses. 2, 3 meses. Eu fiz o curso eu mesmo, várias vezes para E ele, testar. então, com 2, 3 meses, ele pode estar apto a poder ir lá e fazer o teste. Se Fazendo ele o curso, estudar- Seguindo as regras que você Sim, no meu curso eu dou mais de 300 questões que sempre estão caindo na prova. Como que eu sei? O pessoal que está fazendo está sempre me falando. Certo. No meu curso, além dessas perguntas, eu dou 3 provas simuladas com 75 perguntas para a pessoa fazer em 3 horas. Se ela não conseguir os 70% nessas provas, repete o curso de novo até conseguir, porque lá você tem que acertar 70%. Então eu tenho essas provas simuladas. Como que eu sei se eu estou preparado? Se eu não conseguir 70% nas simuladas, provavelmente eu não vou conseguir lá no exame. Correto. Né? Então por isso que eu fiz essas simulações para a pessoa fazer até ela conseguir. Eu tenho uma experiência com o curso. Eu fiz a prova particularmente 3 vezes. A primeira eu nem estudei, eu fui lá passear, reprovei. A segunda eu precisava realmente tirar minha licença e eu não consegui passar. Foi muito frustrante para mim porque eu tinha estudado muito. Aí quando eu passei, eu vi o quanto valeu a pena. Porém, a reflexão que eu quero deixar é o seguinte. Se realmente isso é um peso para você, você tem que ter um tempo para você estudar. Tirar o certo? tempo, né? Justamente. Tirar o Não tempo. existe esse negócio Tem que tirar o tempo. Eu acho que se não é uma prioridade, o cara empurra com a barriga. Agora, se é Exatamente. uma prioridade, Léo,
o cara vai conseguir passar, Justamente. certo? Com dedicação e nada, se fosse fácil, todo mundo tinha, né? Não é? Todo mundo tinha licença. Não é fácil, porque principalmente eu tenho bastante aluno que chega para mim, Valmir, ô, Antônio, eu tenho 20 anos de construção, eu vou conseguir fácil. Eu não falo nada, mas você sabe, quando você fez a prova, tem muita matéria que você não vê no dia a dia da nossa carpintaria, não é? Então, não vai passar, provavelmente não vai passar. Eu não conheço ninguém que passou da primeira vez, assim, sem estudar. Eu conheço americanos, que eu já trabalhei com eles, que passou da primeira vez estudando. Entendeu? Uma historinha só para ilustrar o que ele está falando. Meu pai, quando era vivo no Brasil, né, eu era pequeno lá, e um amigaço dele que morava bem em frente à nossa casa, e já dirigia já há muitos anos, né, de carro grande, carro pequeno, e sem carteira. Então naquela época era assim, naquela época bem antiga, né, o pessoal dirigia, então tinha uma certa credibilidade, a polícia não parava, não tinha, igual lá hoje. Hoje está um terror no Brasil. E ele ia lá, já tinha não sei quantas vezes, mais de 10 vezes, não tinha conseguido tirar a carteira de motorista. Aí veio no meu pai e falou, meu pai ele chamava Antônio também, igual o meu primeiro nome, falou assim, Antônio, eu queria que você dê uma olhada para mim aqui, que eu já fui lá 10 vezes e não consegui tirar a carteira. Então aquilo que ele está falando, já foi 10 vezes. Aí meu pai falou assim, entra no carro, vamos dar uma volta. Quando entrou no carro com ele, aí meu pai percebeu que ele fazia o quê? A metade do carro dele, a metade não, mais ou menos 2 pés do carro dele, ficava em cima da faixa do meio. E quando você toma pau no teste, eles não te falam por que você tomou pau. A história... E ele só recusava ele. Aí, meu, você tomou pau, ele pegou no outro dia, foi lá, consertou o carro e passou o teste. Então é só para ilustrar isso aqui, que realmente é verdade. Às vezes a pessoa confia muito pelo fato que eu tenho já dirigindo há 15, 20 anos, e vai lá e toma pau. E acontece com muita gente. Falando em tomar pau, a história de maior sucesso que eu já vi com relação a conquistar uma licença, não foi aquele que passou a primeira vez, não. Foi um que passou, não vou falar o nome dele, porque eu não tenho permissão dele. Foi um que passou depois da 6ª vez. Tá 2 anos tentando. Não desistiu, não fala inglês direito. Você falou sobre inglês, não fala inglês direito, não parou. De 90 dias ele tinha 2 oportunidades, foi fazendo. Hoje ele já é DC há muitos anos. Tem a casa dele, tem casa de aluguel. Ele se especializou até em rufo. História de sucesso. Então, tá história de sucesso, não parou. Ô, Léo, fantástico. Parabéns aí. Você introduziu como o cara que vai dar a luz para quem quer tirar a licença. Mas eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência aqui nos Estados Unidos. Curtinho, assim, só você falar, você já trabalhou com construção civil, você era de outra área. Me fala um pouquinho a sua carreira. Vou tentar resumir bem rapidinho, que o nosso tempo aqui está contado, né? Tem 15 minutos. Então tá bom, é o seguinte, eu cresci em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em uma família de marceneiros. Lá, quem mexe com marcenaria é mais especializado em móveis, essas coisas. Então eu cresci nesse ambiente. Eu vim para cá em 95. E aqui eu me engajei, eu fazia contabilidade no Brasil, cheguei aqui e fui trabalhar em restaurante, que é a área que eu tive oportunidade. E dali, depois de muitos anos, eu fiz uma transição para a área de construção através de um amigo que eu conheci, que vou falar o nome dele, que eu tenho intimidade com ele, o Emílio, que me ensinou carpintaria aqui nos Estados Unidos. E com ele eu fui aprendendo os macetes da carpintaria. Eu percebi que, olha, peraí, um momento, se a gente chegou num patamar aqui, que se eu quiser passar desse patamar de subcontrato para contractor, pegar direto com o cliente, que eu via o pessoal pegando casas inteiras para fazer, passava para a gente fazer partes da casa. Eu falei, se eu pegar a casa inteira, eu vou poder aumentar meu faturamento. Bem melhor, né? A gente cobrava, na época, 8 mil para fazer um banheiro, o contrato cobrava 40. Falei, poxa, eu vou poder ganhar um pouquinho mais e tal. A maneira de fazer isso é conseguir minha licença. Aí eu fui, consegui a licença e a gente foi, dali para frente, as coisas foram mudando, foram aumentando, né? Mas o que eu quero voltar a enfatizar é o seguinte, a licença é o primeiro passo, é o bolo da cereja. Você precisa de ter também com você e desenvolver uma equipe que vai te dar suporte. Você precisa ter um bom plumber, você precisa ter um bom eletricista, você precisa ter um bom plasteiro, você precisa ter uma equipe boa, porque se você... Uma estrutura. Se a sua equipe não for boa, o seu trabalho não vai ser bom. Uma vez que você for queimado no mercado, acabou. Eu, graças a Deus, eu tive, igual o Maurício teve, um AVC. Eu fiquei doente, não podia trabalhar, não podia pegar serviço. As contas vai chegando, você sabe como é que é, não né? Para, né? E graças a Deus, a turma que eu trabalho com ela até hoje,
assim, não me apertaram por causa de questão de dinheiro, não abandonaram as minhas obras. Abraçaram a causa junto. Eu posso falar algum nome deles aqui, é o Marcelo da Prudential Plumbing, o Jonathan da JC Electric, o Williams da HVAC, o Ademar Viviane, que eu sempre trabalhei com eles da 121. Então, eles me ajudaram muito nessa área, não me apertaram. Então, consegue sua licença, aumenta a sua empresa e forme uma base sólida em volta de você. Maravilha. Uma pergunta. Você falou que você fazia flipping também, né? Já fiz, Felipe. Hoje virou uma febre essa parada de flipping, né? Muita gente vendendo curso de flipping, tudo. Isso. Eu já fiz, é sensacional, é legal, eu acho muito interessante, mas eu acho que é um dos primeiros caminhos também, né? Justamente, o DC começa aprendendo. Primeiro, eu falo assim, ó, os primeiros 3 anos de carteira, de licença, você vai cair, levantar, até você aprender a ser DC. Porque você trabalha na carpintaria, você não sabe nada do lado do entrepreneur. Da onde que a gente começa eu pergunto aos alunos, da onde que a gente começa a construção? Todo mundo fala o quê? Da foundation. Não, a construção começa na área administrativa. Quando você chegar com a planta lá, para os seus meninos executar, você já está trabalhando nessa obra há 2, 3 meses antes. Você estava lá no planejamento. Eles não sabem dessa área. Enquanto você estava pensando em demolir, você estava lá no planejamento. Então, você não sabe, eu não sabia, nem você, mas quando você pegou sua licença, nos primeiros 2, 3 anos, você aprendeu essa parte do entrepreneur, né? do empresário, da parte administrativa. Então, esses anos aí faz dessa parte. E depois você vai adquirindo mais experiência. Chegando à sua pergunta, o construtor vai ver que, fazendo reforma, você ganha bem, mas você não vai ganhar excepcionalmente bem. Mas você conseguindo investir em propriedade, seja no flip, seja para aluguel, seja para adquirir equity, você vai ganhar mais do que você fazendo reforma, porque você recebe aquele dinheiro de uma vez, né? Que você vendeu a casa ali, pega o seu lucro e tal. Então, a tendência do DC é fazer essa migração de remodeler para flip, para investir em propriedades, que é onde o Ademar Viviane me ajudou demais nessa área, me deu conselho como desenvolver essas coisas. Antônio, hoje nós vemos uma grande massa de CSL license entrando no mercado, né? Demais. Hoje a gente vê uma deslealdade no preço, certo? Mas você acredita que o mercado ainda prefere os old schools? O mercado ainda prefere o método antigo de construir ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? Não, a questão, eu acho, Valmir, né, eu já tenho a minha licença já há mais de 20 anos, então, é quase 20 anos, acho, não tem 20 ainda não. E da minha época, quando eu comecei para hoje, uma coisa que eu sempre carreguei na minha empresa, eu não abro mão, é da minha qualidade. Eu acho que quando você tem qualidade, não tem época. Você tem aí fora tem cliente para todo tipo de trabalho, de qualidade, tá? Tem um cliente que a qualidade, ele não importa com a qualidade, tem um cliente que ele quer um pouco mais e tem um cliente que ele quer qualidade. Não importa, uma vez que você fechou o contrato com ele está te pagando, você tem que dar a qualidade que você acha que ele merece. A minha empresa, eu não me importo qual o valor que eu fechei o meu projeto. A minha qualidade, ela nunca muda. Eu tento sempre deixar ela no ar, entendeu? Sempre lá em cima, porque é onde que hoje a minha empresa cresceu da forma que cresceu, que eu acho, essa é a minha opinião como dono da empresa, que a empresa cresceu por esse fato, porque eu nunca abri mão da qualidade. Então, sempre corri atrás, eu sempre preferi perder um pouco do dinheiro, mas dar a qualidade que o cliente sempre quis. Uma pergunta para você, Léo, falando da licença, das mudanças, tudo. Hoje, essa parte de isolamento térmico vem pegando bastante aqui no estado, né? E eu acredito que foram as normas que mais mudaram, correto? Houve mudanças na parte que a gente chama de energy efficiency. Mas essas mudanças já vêm sido, só não estavam nos livros. Mas no decorrer do tempo... estavam em todas as cidades. Porque hoje tem essa parada de muito painel solar, carro elétrico, coisas que... Vamos supor, hoje nem painel solar está usando mais, Antônio. Hoje o próprio shingles já são elétricos. Então, exatamente. essas coisas alteraram também
as provas, os Não, livros? com relação a questões de prova, não. A questão de prova que a Energy Efficiency, eles focam mais se você sabe localizar qual tipo de insulation que vai na parede, qual tipo de insulation que vai no attic, como é que você faz o damp proof do basement, questão de saber olhar na planta e comprar a janela correta para aquela parte da casa, conforme o sol bate o UV, U exato. factor daquela janela pode ser diferente do outro lado. Essas questões. Nós que somos construtores, nós não temos a autoridade de determinar o que vai em cada parede. Isso vem já do arquiteto. Ele que vai te falar, olha, É só seguir a bula, né? só só seguir a seguir a bula. bula, Olha, a É que nem um parede... enfermeiro, né? A responsabilidade é Exatamente. do arquiteto. A nossa responsabilidade é executar e ele vai te falar, insulation que vai ali, que vai aqui. Então eles não têm muito interesse em saber que você memorizou tudo isso, porque está na planta. Tem que estar Cada na um no planta. seu lugar, né? Cada um no seu lugar. Tem o arquiteto, o engenheiro e tem o Justamente. DC, e tem o general contractor. Nós executamos, né? Nós Como se fosse o nós somos doutor executores. e a enfermeira. Eu sei que às vezes acontece, e já acontece sempre comigo, provavelmente com você também, que o arquiteto não sabe tudo também, você tá ligado? Então, ele não trabalha no field, tá? Ele trabalha lá no escritório dele, então tem muita coisa, por isso se você pegar todas as plantas, ele coloca lá as responsabilidades que o contractor tem que ter. Passando na o obra. bucket, né? Passando o pago, exatamente. Que se você não fazer o... Make sure que está Aí correto. você se complica, você tem que sempre estar atento com aquelas inscrições que ele coloca. E o ali. contrato é a mesma coisa. O contrato também não pode fazer nada na obra sem que o arquiteto... Absoluto. Autoriza. Dependendo da mudança, você pode, dependendo da mudança, você tem que contactar ele. Justamente. Hoje mesmo eu tive que fazer isso. Então. Você falando de CACL License, a gente vê principalmente na nossa região essa questão histórica, né, da questão da preservação e também a questão moderna hoje, que você está vendo casas modernas hoje sendo construídas junto com casas históricas, tudo. Eu sou um CACL License. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão de histórico aqui em Boston, coisas que pode fazer, não pode fazer. Eu já vi muita gente se escrepando com isso, né? Principalmente quando você não aplica para um permit. É por isso Justamente. que toda prefeitura tem o histórico, tem o departamento de histórico lá dentro. Se você tem que, na cidade que você vai trabalhar, na área, não na cidade, na área que você vai... Zone. No zona, exatamente. Que às vezes não é a cidade toda, mas tem uma zona que é aquela ali, Histórico. a área histórica. Historic District, Você eles falam, tem né? que ser aprovado, senão você não for aprovado, você não pode trocar janela, se eles te liberarem para trocar a janela do mesmo tamanho... É isso que você falou. Quando você aplica para o permit, já trigger, já aciona. Correto. Eles falam, ó, tá no District Historic. Exatamente. Vai para o Historic Commission antes de passar Para para ser mim. aprovado, exatamente. Léo, uma pergunta. Como que eu consigo comprar seu curso? Como que eu consigo te encontrar? Eu vou entrar num grupo? A gente vai ter um dia alguma aula particular? Se eu quiser ter aula particular com você, me explica um pouquinho aí. Funciona assim, você vai no site www.cslprep.com e já vai te levar para o site. No primeiro instância que você entrar no site, tem um vídeo explicando como é o curso, tudo certinho. E ali você já baixa o cursor e você vai ler o que o curso vai te apresentar, o que você vai aprender e como faz para inscrever no curso. Você tem um suporte, se caso acontecer alguma coisa? Tem o programador que fez o curso para mim, já trabalha no meu website, faz as minhas social medias também. E outro dia mesmo teve um problema que nós fizemos uma manutenção e deu um probleminha no curso, ficou 24 horas fora de ar. Ele foi, consertou, trabalhou dia e noite até voltar. Não, isso acontece. Então ele é vendido por uma plataforma como a Hotmart, por exemplo? Eu uso, ele fez o curso no WordPress. O host o host deles mesmo, que se chama Sage, e ele já desenvolvia vários websites para pessoas aqui em Massachusetts, já está acostumado com essa linguagem, a língua daqui, né? E se a pessoa quiser ligar para você? Ou é online? Tem um número lá que ele pode ligar. Você pode falar o número? Eu não estou com o número de cabeça Então, aqui, quando mas... você vai procurando o número, eu quero falar de alguns dos nossos patrocinadores. Eu quero falar da Gorilla Auto Repair, lá em Peabody,
que daqui 2 semanas, Antônio, vai para um shopping novo, que Oh, é na é? cidade de Ceilândia. Novidade, hein? Novidade, Maravilha. sim. Vai ter uma inauguração lá e vocês vão estar Por sendo favor, não convidados, esquece tá? a gente não. Se você está precisando consertar seu carro, você que é empresário do ramo da construção, o ramo da jardinagem, ou qualquer... Você tem carro, você é house cleaner, precisa consertar seu carro, e você precisa de alguém de responsabilidade, é só ir lá na Gorilla Auto Repair que você vai ter o melhor atendimento e principalmente, Antônio, sabe o quê? O recorde do seu carro. Uau. Então, assim, tudo que a Gorilla Auto Repair faz, por exemplo, se você trocar um parafuso lá, vai ficar no recorde do carro. Ou seja, Que legal, tem um histórico. Se um dia você quiser vender o carro e querer o recorde de tudo que foi consertado, você vai ter lá, sabia? Que legal, cara. E Que também legal. vamos Novidade, falar... hein? Novidade, Maravilha, isso aí. Vamos falar também de Legal. um outro... Esse, na verdade, eu já utilizei esse trabalho, que é da Biel Contractor, né? Não estou puxando sardinha, não. Mas eu gostaria que você apresentasse a Biel Contractor, Antônio. Pois é, gente, a BL está aí já, na BL Contractor, já está aí no mercado já há 20 e poucos anos aqui dentro do estado. E hoje, com a experiência que a companhia tem, a gente oferece hoje aí um trabalho de orientação. Tá? A gente trabalha em orientação. O que é a orientação que a gente trabalha? Que a gente oferece? A orientação para poder as pessoas que estão com licenças novas, que têm dificuldade para poder ter acesso ao cliente, como conversar com o cliente, como mexer com o PEM, como tirar o PEM, qual a documentação que precisa, com empresas, como que proceder para poder abrir uma empresa. A BL Contract hoje tem esse know-how para poder oferecer para a sua empresa. Então, se você tem essa dificuldade, entre em contato com a gente. A gente tem um website, é muito fácil, você colocar lá BL Contractor Inc., você vai achar a nossa website. E posso falar o nome também? Claro. 617-905-2942, 617-905-2942. Entrar em contato comigo mesmo, direto comigo. Não tem terceiro, você vai falar falando comigo, direto comigo, e eu vou estar te orientando na necessidade que você tiver. Não só isso também, mas se a pessoa precisar construir construir... Antônio, consegui pegar um projeto, consegui pegar um deck para fazer, eu não sei nem por onde começar. Você Exatamente. faz tudo lá, a né, gente faz toda essa, ajuda, né, toda essa estrutura também. Tá? É só entrar em contato com a gente que a gente pode te ajudar com certeza. Então vamos lá, Léo, eu quero que você faça uma introdução e uma apresentação da sua empresa agora com o telefone, o website, tudo. Uhum. Então, é a cslprep.com. Okay. O telefone é 844-275-7737, 844-275-7737, cslprep.com, para aquelas pessoas interessadas em adquirir a licença de construção, a CSL, online. Maravilha. É isso aí. Na verdade, hoje, nós já estamos quase chegando ao fim do nosso programa, passou 2 muito minutos. rápido, falta 2 minutos ainda. Porém, eu quero... Hoje, Léo, eu quero levar uma coisa mais... uma pergunta polêmica para você. Uhum. Não polêmica, desculpa, não é polêmica, isso não é polêmico. Mas uma observação. As mulheres estão entrando com tudo na construção Correto. civil. Correto. Hoje você está vendo mais mulheres do que antigamente, Léo? Sim, com certeza. E elas são capazes e elas passam, Léo? Absolutamente capazes, mais capazes do que nós, diga-se de passagem. Tive várias mulheres no curso, uma delas que se destacou foi uma hispana, que não falava Uau. português direito e está com a licença dela hoje fazendo roof. Se você falasse que ela não fala português, não fala inglês, aí não. Português. Ela não fala assim, não fala português, Aí, calma aí. mas é porque a aula que eu dava era Então em o português. método é funcional. Funcional. Ela- Justamente. Então, assim, Mas não importa a língua que você fala, mas com o Léo você vai tirar sua licença. com certeza. Vendeu o peixe, hein? É isso aí. Depois a comissão tá debaixo da under the table. Com certeza as mulheres estão invadindo, tem mulheres fazendo flip melhor do que a gente, tem mulheres mexendo com real estate, né? Que é uma área... Eu acredito Muita, que né, muita hoje mulher o gosta real estate é a área feminina, cara. Isso. Elas estão dominando. Tô dominando. As mulheres estão dominando a construção civil. As mulheres estão, assim, trabalhando de uma forma diferente dos homens. Eu acho que, antigamente, Antônio, era esse negócio assim, ó. A mulher tem que trabalhar de house cleaner. Não que seja ruim. Tem muitas house cleaners de sucesso, eu conheço várias. Mas era só a única opção, certo? Era a única opção. Exatamente. E hoje as mulheres estão crescendo 10 muito. É isso daí.
Gente, nosso programa está chegando ao fim. Eu ia entrar nesse assunto das mulheres, vou deixar para o próximo, O próximo programa. Léo, seja bem-vindo. Quando você Obrigado, quiser o voltar prazer novamente. todo meu. Muito prazer. Obrigado, Rapidinho, a comunidade. gente tem alguns segundos? Tem alguns Acabou, segundos? Acabou. Tem alguns segundos sim, Antônio. Vamos lá. Ok. Léo, deixa só uma mensagem aí para a galera. A mensagem é o seguinte, gente. Fica de olho no podcast aí, vai ter bastante novidade para vocês na área de construção, tá? Não desista de pegar a sua licença, estuda no meu curso ou no curso do outro, seja lá o que for, mas não veja como um empecilho, veja como um investimento na sua carreira que vai dar certo. Persistência, né? É isso aí. Isso aí. Bem-vindo, obrigado por nos seguir aí, né? Exatamente, Segue a gente. gente Não lá. esquece, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, viu? Por favor, que vocês com certeza vão ter muitas novidades para frente aí que a gente vai trazer para vocês aqui. Então, É isso aí. Esse é o Level Podcast.